Olá! No vídeo de hoje discutiremos a Batalha de Termópilas, ocorrida entre gregos e persas no ano 480 a.C. e sua apropriação pela cultura pop. Quer fazer um curso completo de história pagando pouco? Clique no link na descrição e conheça mais sobre o nosso curso de história para Enem e concursos. Por volta do século 6 e 5 a.C., os persas começaram a ameaçar a Grécia continental justamente quando a civilização persa vivia um processo de ampliação territorial, graças à ação militar de vários de seus reis. Inicialmente, a relação entre gregos e persas foi marcada por uma relativa estabilidade. Contudo, a adoção de uma política de exploração deu início a uma série de conflitos. O confronto entre persas e gregos ocorreu no que se chama hoje Guerras Médicas, assim chamado porque os persas eram conhecidos como Medos. Entre 500 a 494 a.C., algumas cidades jônias, com apoio militar dos gregos, resolveram se rebelar contra as imposições persas. Logo em seguida, Dário I, em represália, decidiu organizar tropas que invadiram a Grécia continental. A primeira tentativa dos persas ocorreu em 492 a.C. e foi frustrada por um forte temporal que atingiu parte dos navios persas. No entanto, em 490 a.C., os persas organizaram uma nova tentativa de invasão, mas acabaram sendo derrotados na chamada Batalha de Maratona. Em 480, Xerxes, filho de Dario, mobilizou um enorme exército contra os gregos. Nessa nova invasão, o primeiro confronto entre persas e gregos ocorreu no desfiladeiro de Termópilas, onde um grupo de apenas 300 soldados espartanos, liderados pelo rei Leônidas, resistiu contra o poderoso exército persa. A Batalha de Termópilas durou 3 dias e ocorreu em agosto ou setembro de 480 a.C. O exército persa, que segundo estimativas modernas seria composto por 300 mil homens, chegou à referida passagem no final de agosto ou no início de setembro daquele ano. Em um número bem inferior, os gregos detiveram o avanço persa durante 7 dias no total. Durante 2 dias repletos de embates, uma pequena força liderada por Leônidas bloqueou a única passagem que o imenso exército persa poderia usar para entrar na Grécia. Escritores antigos e modernos têm utilizado a Batalha de Termópilas como um exemplo do poder que um exército patriótico pode exercer defendendo seu próprio solo com um pequeno grupo de combatentes. O comportamento dos defensores na batalha também é usado como um exemplo nas vantagens do treinamento, do equipamento e do bom uso da terra como multiplicadores de força de um exército, tornando-se um símbolo de coragem contra as adversidades. Essa batalha também acabou se tornando objeto de apropriação da cultura pop, sendo vendida como filme e história em quadrinhos. No final da década de 1990, Frank Miller e Lynn Varley lançaram a graphic novel 300. Frank Miller foi um quadrinista muito influente na década de 1980, desenhando heróis da Marvel, e 300 obteve um enorme sucesso. Tanto que em 2007, o cineasta Zack Snyder, diretor conhecido por seus filmes de super-heróis como Watchmen, Homem de Ferro, Batman vs Superman e Liga da Justiça, resolveu adaptar os quadrinhos para a tela. E tanto a história em quadrinhos quanto o filme são releituras fictícias da Batalha de Termópilas durante as Guerras Médicas. O próprio Frank Miller serviu como produtor executivo e consultor do filme. O enredo gira em torno do rei Leônidas, que lidera 300 espartanos na batalha contra o deus-rei Xerxes e seu exército invasor com mais de 30 mil soldados.
Os eventos são revelados como uma história contada por Dilos, o único dos 300 espartanos a sobreviver à batalha.